Como disseram, como profetizaram, aconteceu. Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Belém da Judéia e foi levado pelos seus pais para o Egito. Tudo isso estava escrito. Mas tem uma história de Jesus que desde adolescente eu quero contar e eu nunca contei. E aí quando ele falou, eu disse, não, vamos falar sobre isso. Então eu resumi, eu vou dar uma introdução, um resumo assim de 5, 6 minutos para gente começar a falar sobre o maior homem da história. E eu começo então agora. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulos 2, 9, 10 e 11. Aqui fala, Paulo começa falando primeiro de como Cristo se esvaziou, como ele sendo Deus não se aferrou a essa ideia de ser Deus, mas se tornou homem e morreu a morte de cruz. E aqui Paulo diz que Deus, após tudo isso, ele o exaltou. O mundo que nós vivemos já recebeu poderosos homens na história de seus milênios. Nomes que marcaram épocas, mudaram pensamentos, desvendaram mistérios, derrubaram fortalezas, promoveram guerras, conquistaram nações, descobriram continentes, idealizaram filosofias. Como historiador, eu tenho que passar um pouco por isso também. De uma maneira ou de outra, muito contribuíram para o desenvolvimento das gerações. O mundo nunca se esqueceu de reis como os faraós e os Herodes, de patriarcas como Jó ou Abraão, de profetas como Isaías ou Malaquias, de imperadores como César ou Nero, de conquistadores como Alexandre ou Napoleão, de filósofos como Sócrates ou Platão, de religiosos como Buda ou Maomé. E eu respeito e admiro vários desses nomes citados, mas eu não posso deixar de falar do maior homem da história do mundo. Você já pensou quem é esse homem? É Jesus Cristo de Nazaré. Aonde quer que a mensagem de Cristo tenha chegado, o resultado é uma nova vida, uma nova esperança, um novo propósito. Analisaremos ligeiramente a vida desse homem e então saberemos porque ele é o maior homem da história do mundo. O Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, ele foi escrito por muitos autores num período de aproximadamente 1.500 anos. E no Antigo Testamento estão contidas de 300 a 400 profecias referentes à primeira vinda de Cristo. Grandes profetas anunciaram centenas de anos antes. E como disseram, como profetizaram, aconteceu. Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Belém da Judéia e foi levado pelos seus pais para o Egito. Tudo isso estava escrito. Coincidência? Não. Prenúncios divinos sobre esse Deus homem. A infância de Cristo também é um fato notável, ainda que pouco esteja registrado sobre isso. O que sabemos de seus primeiros anos sugere uma vida sem paralelos na história do homem sobre a terra. Quando contava 12 anos de idade, dialogava com os doutores, e esses doutores do templo, da lei, da religião, ficavam admirados, maravilhados ante as suas perguntas e respostas.
Com 30 anos de idade, Jesus iniciou o seu ministério. E ele convocou 12 homens rudes para o auxiliarem na pesada tarefa que durou cerca de 3 anos e meio. E nesses poucos anos de trabalho, a vida de Jesus ela se resume a esses 3 anos e meio, basicamente, de trabalho. E nesses poucos anos de trabalho, Jesus proferiu ensinamentos que até hoje estão abalando as estruturas políticas, sociais, religiosas e econômicas do mundo. Aqueles que ouviram Jesus falar diziam: jamais alguém falou como esse homem. Certa feita, quando Jesus ensinava sobre a salvação aos homens, ele disse a um príncipe dos judeus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus foi um varão aprovado por Deus com sinais e maravilhas. Os milagres de Jesus também nos fazem vê-lo como o maior homem da história do mundo. Ele transformou água em vinho, multiplicou pães, deu vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos, purificou os leprosos, ordenou paralíticos a andarem, ressuscitou os mortos, andou por sobre as águas do mar e ainda continua a fazer essas coisas através daqueles que nele creem. O fim da vida de Cristo, e eu estou fazendo um resumo para nós entrarmos no assunto, o fim da vida de Cristo é que nos deixa mais cônscios da realidade que apresentamos sobre esse Deus homem, o maior homem da história do mundo. Ele mesmo nos mostrou a sua morte e a sua ressurreição. A sua morte foi cruciante. Espancaram e dilaceraram o seu corpo. Fizeram-no carregar uma pesada cruz. Uma coroa de espinho foi posta em sua cabeça. Cuspiram em sua face. Cravaram as suas mãos e os seus pés em um madeiro bravo. Uma lança transpassou o seu peito. Lhe deram a beber fel e vinagre. E enquanto ele estava crucificado, recebia a zombaria e a afronta dos seus algozes. Os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele, e assim ele morreu. O seu corpo flagelado, desfigurado, ensanguentado, foi levado para a sepultura, propriedade de um homem rico, chamado José de Arimateia. Guardas foram postos à porta do sepulcro para impedir a ressurreição de Cristo. Porém, nada modificou o plano de Deus. E no terceiro dia, marcado, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Depois de ressurreto, ele ficou 40 dias com os seus discípulos e logo após foi-se embora para o céu. Mas ele mesmo disse que através do Espírito Santo continuaria com aqueles que nele crerem e o servirem. Depois de tudo isso, Jesus prometeu voltar outra vez para um povo especial, zeloso e de boas obras, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amigo, mude o transcurso da sua vida, aceitando como Salvador da sua alma o maior homem da história do mundo, Jesus Cristo de Nazaré.